Brasileirão Betano 2024, esta é a classificação. Temos um jogo atrasado que será realizado amanhã. Atlético Mineiro e Grêmio. Temos 3 times para disputar o título, né? Sim, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Não, para mim, não. não acho que o Flamengo está nessa briga. Mas vamos lá, vamos falar de Atlético e Palmeiras. Atlético é um jogo a menos, hein? E Grêmio. Primeiro, o Atlético... vamos, já. Michelete, espera um pouquinho só. O Atlético está com 37 pontos, tem 27 jogos, tem 2 atrasados, vai descontar um amanhã. O Grêmio, amanhã, Facincani, empata com os demais e fica com seus 29 jogos, Sim. podendo ir a 38 pontos ali na primeira parte da tabela, tá? O Atlético, se vencer os seus 2 jogos atrasados, poderia hoje ter 43. Mas o Atlético, é com claro... 11 vitórias. O Atlético, é claro, tá com todas as suas... O Atlético não existe no Campeonato Brasileiro. Exato, tá com todas faz as suas figuração. atenções Totalmente voltadas para Libertadores, né? Isso. Vamos lá. Que confirmou o Monumental pra de Núñez Libertadores como... e para a Copa do Brasil. Sim, né? Os dois. né? O Atlético É um tá... Monumental, né? Confirmou o Monumental de Que era Núñez óbvio, para a né? surpresa de 0 pessoas. E ao mesmo tempo, E o né? Nueva Ola para Nueva a Ola. Sul-Americana em Assunção. Agora, curioso, né? Ninguém sabia que ia ser no Monumental de Núñez. Aí confirmou agora que o River tá na semifinal. E aí tem uma pegadinha nessa brincadeira, né? Por mais que não pense, né? Tem algumas coisinhas que me chamam a atenção. Vocês sabem que se o River for campeão da Libertadores, ele puxa a reboque O Olímpia. o Olímpia, Falamos sobre isso. né? Sim. Que é o time Do presidente lá da... Puxa, o reboque Olímpio por quê? pra ir pro Mundial de Porque Clubes. o pro ranking, Mundial de o ranking Clubes. favorece o Olímpia. E Você está aí a insinuando fina- o que aí, meu amigo? E aí a final vai ser no... Monumental, mas já estava decidido que ia ser. Quando é no Maracanã, ninguém fica não com tá. historinha. Vai. Mas ia Aqui, ser ó. aonde em Buenos Aires, irmão? O vai Monumental fazer foi onde? reformado, todo Não, desde está o de 80 mil pessoas. Todo mundo sabia. Mas por que não confirmou lá desde janeiro? Por que não? Por que não quis? Brasileirão Betano tem as seguintes odds para você que vai vocês dar gostam o muito seu de palpite contrifadas, amigos. amanhã para o jogo entre Atlético e Grêmio. O Atlético pagando 1,95. O Grêmio longe de ser favorito, aí pagando 4,20. O empate 3,35. Este jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, portanto, será realizado amanhã. E aí estão as odds do Brasileirão Betano Quer a boa pra amanhã? 2024. Quero a boa. A boa pra esse jogo. Ambas marcam sim. Um gol de cada um e tá tudo resolvido. Pode ser 1-1, pode ser 7-1, pode ser 18-1. Amanhã a gente vai dar palpites, inclusive, no nosso palpite betano, viu, o Bruno? Pra botar sua carinha ali. Já vou botar quanto você acha que vai ser o jogo? Empate? Eu acho que esse jogo empata. Empata. Amanhã a gente bota a carinha do Bruno ali. Mais de 2,5 gols. Bom também, hein? E aí seria temos essa odd. 2-1, 3-0. Mais de 2 gols e Não meio. importa de qual time, né? Mais de 2 gols e meio no jogo. Muito bom isso. Pagando 2,18. Um jogo que pode ser um jogo de muitos Foi a gols. escalação, né, do Galo, né? Hã? O Galo não teria por que poupar agora, né? Porque Não. tem a data FIFA, Não. né? Mas tá sem um monte de jogador que tá nas seleções. Tem. O Arana tá machucado, Alonso. né? O Arana tá machucado. O Arana tá machucado, o Everson suspenso. É, o Júnior Ederson Alonso. suspenso. E o Grêmio também deve ter jogador convocado Tem aí, né? Salvarino é bom, né? Savarino. Soteldo. Savarino? Não, Não, o Savalizo tá no Glorioso. Perdão, Soteldo, Almada. Almada é do Botafogo. Botafogo também é uma... Não, Porra. não. Atlético... Alan Vila Franco. Sante. Tá fora. Vilha Sante. Vilha Sante. Tem o Atlético tem mais jogador convocado aí. Gonçalves. Alan Franco. Alan Franco, o zagueiro lá. É o Seleção. Júnior Alonso. Júnior Alonso, irmão do Fernando Alonso. Muito bem, tá aí essa odd que nós temos aqui A na Espanha Betano joga também, eliminatória. que vocês podem dar os seus palpites ali na Betano, lembrando sempre... Já pode dar hoje? Pode. Se Ou quiser. deixa pra Pode dar quando você quiser. Amanhã a gente põe as carinhas. Aí você Olha me só, fala. se você se cadastrar na Betano, agora você pode ganhar um bônus de até R$1.000. E lembrando que é muito importante ler os termos e condições e jogar sempre com responsabilidade. Mas tá igual bom? aquela do Penharol. Sempre. Desculpa, igual aquela do Penharol pagando 7, hein? Eu fui o único que acertou, me cravei 1-0. É jogar R$100 e ganhar 700. Cravei pau. 1-0. Muito bem. Ô, E não Michelete, jogou, né? você quer falar de... Não joguei. Não. Você quer falar de que assunto agora? Risco de rebaixamento. Ih, Coloca aí, vamos lá. Mas desnecessário. Ele quer falar do Corinthians todos os dias.
Não, é porque depois da rodada desse fim de semana, a gente percebe ali que o Corinthians volta ao patamar de 60% de risco de rebaixamento, tá? O Vitória dá uma respiradinha, o Fluminense, pela vitória sobre o Cruzeiro, dá uma respiradona, 35,8%. E a gente tem os outros times ali, olha, veja como o Grêmio, com a vitória sobre o Fortaleza, também reduz bastante, drasticamente, as suas chances de cair. O mesmo vale para o Criciúma e o mesmo vale para o Bragantino, o Facincani, que faz uma campanha pífia, né? Mas tem números que lhe permitem sonhar em ficar na Série A. Sim, respeito bastante a matemática, tem os critérios estatística, dela, isso aí dela, mas eu não concordo com nada desses números. Mas não precisa de uma questão de concordar, sim, isso não é uma questão de opinião. Sim, isso aí eu acho que, claro, baliza a nossa discussão aqui, claro. mas eu acho que pra mim baliza sem mostrar de fato que é a realidade do campeonato. Quem dos 4 com maior porcentagem de risco de queda não cai? O Corinthians. Não cai. Não. E quem não, você... pela bola, você tem que analisar a bola, você tem que analisar o elenco, você tem que analisar a projeção de jogos em casa. Posso analisar outro ponto? Analise. O Corinthians está jogando bem. Sim. Os resultados não refletem o futebol do Corinthians. Sim. O Ramon Dias tem culpa nisso. Claro que tem. Ele mexe mal, ele escala mal. Exatamente. E todo jogo ele precisa arrumar alguma coisa. Seja pelo em ovo pra fazer uma besteira. Então, assim... Quando entra nesse espiral aí, de jogar bem e não ganhar, irmão, é buraco. Você tem várias coisas intangíveis mas... que a matemática não contempla, né? Que a estatística não contempla, como, por exemplo, o futebol que tá jogando. Exato. O estado anímico do time, como a gente diz, porque o time tá mais empolgado, tá mais motivado por causa das Copas e não sei o quê. Mas também tem esse lance aí do Ramon Dias, do técnico que mexe mal e tal, e que se reflete nos resultados. Isso aí é baseado em resultados, em retrospecto fora de casa, retrospecto em casa, cruzamento com os times que vai jogar lá na frente, como é que esses times se desempenham, performam, como se diz em mas casa. aí você tem que fazer uma série de análises, jogadores que podem estar suspensos. O Vitória sai de um 0-2 para um 2-2 com o Atlético, sim, que é o intangível, né? É o intangível, Esse é o diferente. O Corinthians toma um empate aos 49. E provavelmente a matemática não computou empate do Vitória e muito menos o empate do Corinthians aos 49. Mas isso é posterior, esse cálculo é posterior. Posso dar meu pitaquinho aí? Claro. Deu o pitaquinho, que sabe. Eu, por exemplo, eu tô com o Facincani nessa daí. Eu acho que Por exemplo, o Fluminense ele tem 1 ponto e um jogo a mais e um jogo a menos que o Corinthians, certo? Vou repetir. O Fluminense tem 1 ponto a mais e um jogo a menos que o Corinthians. Isso. Não pode ser uma diferença de quase 30% exatamente. o risco de um do outro. Não. O risco pra mim é igual pros dois. Igual pros dois. E um detalhe, o Atlético Paranaense hoje faz um futebol de rebaixado. Mas ele tem um detalhe aí, ele tem 2 jogos a menos, ele tá com 31 pontos. Então eu não entendo essas matemáticas, com todo respeito aos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, são geniais, povo mineiro, universidade bacana, mas assim... Eu acho que o Atlético deveria estar com um risco menor aí, entendeu? Porque ele tem 2 jogos pra fazer. Então, é isso que você tá falando. Nós estamos analisando o quê? Só a pontuação, o número de jogos, mas tem que colocar o futebol que está sendo praticado. O Atlético tem... Hoje, por exemplo, o Corinthians... Mas há quantos jogos o Atlético não ganha? Não, tudo bem, então. Mas o Corinthians também tá numa situação de não conseguir tirar o pé da lama. Mas hoje, se você me perguntar quem cai, Corinthians ou Atlético? Atlético. Quem cai hoje, Corinthians ou Fluminense? Fluminense. Quem cai hoje? Eu tô falando do Corinthians disputando com esses times, tá? Corinthians ou Vitória não, porque o Vitória já teria caído aí. Corinthians ou Juventude? Eu aposto mais no Corinthians. Até Corinthians e Bragantino eu aposto mais no Corinthians, entendeu? Se fosse um mata-mata, eu concordo com você. Mas não é. O problema é que esses times já somaram os pontos que o Corinthians que os matemáticos, eles não levam em conta... Não, a qualidade do futebol, nem dá. Qualidade, reação, essas coisas. A tabela está levando. Tabela sim. Tabela sim. Você está considerando os confrontos. A gente tem que... isso aí, pra mim, ele pode começar a tomar um rumo nessa próxima rodada, porque o Corinthians pega o Atlético Paranaense. Não tem papo. Não tem papo. Isso é uma decisão. Não tem papo. Isso é o mata-mata. Tá, esse é o mata-mata. Vencendo, ele passa o Atlético. Mesmo assim, o Atlético terá jogos. O Corinthians tem vários matas. Lembrando que o Atlético Paranaense... Se a gente pegar só a classificação no segundo turno... É rebaixado. É o último colocado. O Corinthians... Estamos falando do segundo turno... Aí é que tá, isso é um dado interessante. Então, o Corinthians ele tem vários matas pela frente. E além de tudo, ele tem um plus. Quando você jogava Mario Bros, Nunca uma estrelinha, é legal.
Vale a pena. Lembra? Batia a cabeça, tinha estrelinha, ele saia... Você bateu a cabeça muito quando você era Muito, jovem. não, mas é o personagem, tá? Ele batia a cabeça lá no quadradinho e ganhava estrelinha, aí ele ficava meio que invencível. Ele ganhava poderes. Você sabe qual é a estrelinha do Corinthians, né? É o Palmeiras em casa. Porque não é o campeonato do Corinthians. É aquele jogo que vamos analisar só racionalmente e não sentimentalmente, como deve ser analisado um clássico. Racionalmente, o Palmeiras é favorito em relação ao Corinthians jogando fora ou dentro de casa. Amplamente favorito. Então, favorito. Então, o Palmeiras ganhou do Corinthians. Hoje, Não muda nada. paciência. Mas vamos analisar como se deve analisar um clássico. O contexto histórico. Esse clássico é o divisor de águas moral do Corinthians no campeonato. Já falei aqui. Daqui a quantas rodadas esse jogo? Daqui 3 rodadas, né? Dia 6 de novembro. 6 de novembro. O Corinthians tem Atlético Paranaense, Cuiabá e aí o Palmeiras. Enfim, 3 rodadas. então são 3 rodadas. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras e além de atrapalhar o campeonato do Palmeiras, ele enche o peito, infla o peito do campeonato, falei, pô, ganhei dos caras, é clássico, e aí o negócio, o ambiente, ele dá uma leve aliviada, né? Mas contra o Palmeiras, eu falo assim, Cani, ele já deve estar fora da zona do rebaixamento. Ele não pode, porque senão ele não chega com essa força aí. Claro. Aí ele pode tomar uma tralhetada Ou pode até chegar com essa força, porque é o seguinte, o pós-Tolima foi contra o Palmeiras e eu falo que o Palmeiras teve os Diego Souza teve 50% de culpa no título da Libertadores, outros 50% do Palmeiras que citou o Corinthians. Mas enfim, é um jogo que pra mim é esse plus, porque agora me explica, você tira rival do título... Falou, como é que o Corinthians chega lá? Tem 2 jogos, o Atlético Tem os dois e tem os 2 do Racing e tem a volta do Flamengo. Velho. Ele precisa... É o jogo pra salvar o ano. Se o Corinthians perder para o Palmeiras em Itaquera... Neoquímica Arena, perdão. Nessa condição de desespero... Como é que eu vou nesse jogo, hein? Com que camisa que eu vou? Acho que eu vou mandar fazer uma camisa... Porque eu adoro os dois, você sabe. Você sabe que eu gosto muito. Acho que eu vou fazer uma camisa metade Corinthians e metade Palmeiras. Aí Itaquera, eu acho que vai acontecer um negócio com você lá. Vai. Os caras vão rachar você no meio. A sua metade palmeirense vai sumir do mapa e você na segunda-feira está... Na quinta, porque o jogo é uma quarta. De mim, Só metade de você. Você vai apresentar de perfil. Isso, exatamente. Só de perfil. Você imaginou? Mas vocês entenderam o que pode, pra mim, salvar ou derrubar. Você tem razão. É aquele jogo que ou eu saio daqui, ou, meu amigo, eu vou descer o tobogã com sabão. Esse é matar 2 coelhos com uma só, né? Com uma cajadada só. Exato. E isso serve para os 2 lados. Porque se o Palmeiras vence o Corinthians, mais do que na briga, e já mata o adversário. E se o Corinthians vencer pontos preciosos na luta contra o rebaixamento e abala um clube que tá brigando. Exatamente. Vamos juntos nesse jogo, e você? Quesada, temos notícias do Corinthians. Eu vi um vídeo aí hoje do Depay numa lanchonete, comendo hambúrguer, sei lá o quê. Ele foi a uma comunidade que fica entre a Zona Leste e o ABC Ele tava num jogo de Paulista, várzea, né? lá em São Bernardo, Foi ver um jogo de várzea. Que legal, que legal. Faz parte de um contexto, né? Pessoas que andam com ele... Onde foi ali? Foi São Bernardo, num campo antigo de várzea. Eu não sei o nome direito. Você viu isso, Michelete? Você, como bom corintiano, não viu, né? Não viu. Michelete, eu vi. Tem um cara que faz um vídeo de selfie e fala, mano, tô aqui jogando e tal. Olha quem colou. E aí tá o Depay, cara. E aí é o seguinte, se alguém de São Bernardo, da Zona Leste, estiver vendo o programa e quiser mandar a mensagem pra gente pra interagir, seria interessante. O Depay tá na mira, né? Porque, assim, aquela empolgação inicial e tal. É que ele fez um bom jogo. O último jogo... Contra o Inter, o time jogou bem e ele também jogou bem. Mas tá precisando fazer o gol. Até acho que quando tiver um pênalti, dá bola pro Depay. Também, acho. Vai dar aquela moral, né? O Yuri poderia ter... O Yuri já bateu 20 gols na temporada, Exatamente, né? Uma baita temporada. Porque um gol parece... A melhor dele na carreira. Ah, é? E um gol... Então, mas não pode ser a melhor temporada do Yuri com gols e o time ser rebaixado. Porque aí a coisa não corre. Aí ele vira o Hernan Barros. É isso que eu tô dizendo.
Verdade. Né? Então ele que faça... Amigo de Léo Bianchi. O gol que ele precisa fazer é contra o Atlético Paranaense na quinta-feira, 1-0 aos 49 do segundo tempo de Canela. Valeu. E o gol contra o Flamengo... Aí não vai poder, não vai ter jeito. Mas ele pode, entendeu? Não vai poder também. Não tem assim, jeito. Então é isso aí. Forçou a Olha Os números são incríveis. Que dado também. interessante, né? São os artilheiros do Brasil neste ano. É. O Pedro lidera, o Pedro que não joga mais esse ano, 30 gols. O Lucero do Fortaleza, 23. O Mastriani, olha que banco. engraçado. Aí você tem jogadores de times que estão caindo. Olha aí, o Mastriani do Atlético Paranaense, fez 22 gols, não tá adiantando nada. O Ramon do CRB não tá adiantando muita coisa, o CRB também tá numa situação muito ruim. O Flaco Lopes, que o Facincani adora, aí o Palmeiras tá lutando pelo título brasileiro. O Pita do Cuiabá, que tá caindo. Tá quem? O Yuri Alberto fez 20 gols, Tá o sofrendo. Corinthians tá aí sofrendo, o Nicolas do Paysandu, 20 Voz gols. da Amazônia. Paysandu também não tá fazendo grande coisa, tá mal no campeonato da Série B. O Verratti do Vasco, o Vasco faz um ano honesto, né, por assim dizer. O Luiz Fernando do Atlético, né? Isso. Do Atlético Goianiense, fez 19 gols, o Atlético tá em último no campeonato. O Júnior Santos do Botafogo não joga mais. Machucou. machucado um tempo. E Deve o- voltar, acho que nas próximas semanas, mas Flavinho. não. Ainda tem uma Ainda expectativa. tem chance de jogar. Ele chance. joga Tá. as últimas rodadas. Vai estar muito tempo afastado. Bom, Né? tá, E já o tem Eric 2 Pulga, meses e meio. 18 gols, ele é do Ceará, né? Metade da lista tem gringos, né? Metade da lista tem gringos. E olha que maluco, Facinho, Desculpa, rapidinho. o Júnior Santos já voltou aí, ele entrou no segundo tempo Ele do entrou? jogo Já voltou, então desculpem. voltou, Me desculpem, voltou. eu tô falando que não joga mais. Eu tô- Mas é isso, ele ficou um tempão 2 afastado. meses e meio. Os números dele poderiam ser muito parecidos. Ele tem uma do- fratura de fíbula, de tíbia, né? Mas, Flavinho, é legal mostrar essa arte, porque essa arte mostra o que pra gente? Independentemente do time estar brigando contra o rebaixamento, ou por título, ou tá lá em cima, ou lá embaixo, há uma espécie de uma média. Tirando aí o grande Pedro, né? Porque o Pedro é o fora Tirando da o curva. grande Pedro. O grande Pedro. Esse sim. É. E é capaz de ninguém alcançar o Pedro, hein? Não. O Pedro Não irá. O Pedro poderia chegar em uns 40 8 nessa temporada. rodadas, não. Mas olha só que louco, o Yuri Alberto pode terminar como vice-artilheiro da temporada. Porque eu acho que o Yuri vai fazer mais uns 5, 6 gols até o final da temporada. E olha que maluco. O Verratti é Deus no Vasco. É. Deus. Com 19 gols. O Yuri é achincalhado no Corinthians com 20 Com gols. 20 gols, é verdade. Culpa do Quesada que fica... Mas aí você tem Não. que analisar O futebol. o quanto O Flaco de Lopes de também gol. é enchincalhado. lá no Isso, é Palmeiras. isso. Uma coisa É que os gols do Flaco estão muito concentrados no Paulista, né? Sim. É. E Foram assistam. 13, não foram? Ele, Mas até, os números mostram um negócio 11. pra gente. ele até fez gols agora nesses últimos jogos O do Brasileiro. número de vezes que os caras são acionados. O É, Yuri Alberto exato. é um dos jogadores, se não o jogador mais acionado no futebol brasileiro. Porque o Garro, aí a gente tem que ver. Porque números podem mentir pra gente, né? Aí depende do interesse Sim, que a gente tem. exato. O Garro é o cara que mais coloca os companheiros na condição de gol. Aquela condição de dar aquela bola que não vira assistência porque o filho da mãe que tá lá na frente não faz o gol. Então por isso que os números dele de assistência, você fala, pô, mas vocês estão elogiando o Garro. Só mas duas o Garro assistências. Não, mas ele deu 38, os caras perderam mas os 36 caras não gols. fazem. O Yuri, o que ele perdeu, bom, não precisa falar, né? A gente vê No todos os Flaco jogos. Lopes também. Ah, aí o Flaco. O Pedro, a importância do Pedro, qual é que é? Não é só... Ele faz o gol. Ele faz o gol do 0x0. E Ele ele faz não- o gol do 1x0. E ele é menos acionado que o Yuri Alberto. O gol do O 1x0. Tite, então, É. o Flamengo é não o fazia gol do gol. 1x0, é o loucura, gol velho. do 2x1. É, É o isso. segundo gol do Ele, é o depois- gol, ele faz o gol que dá pontos. É o gol que decide. Não é a bola do 0x0 Palmeiras e É Botafogo o na Verratti. cabeça do Flaco Lopes que ele vai isolar na arquibancada. O Verratti é o Palmeiras cara e do Bragantino no último final de semana, a bola de cabeça, ele joga na lua. Digamos que o Yuri tivesse só 5 gols hoje, tá? Aí chega no final do ano, aquela lista bonita. Pô, mas cadê o tal do Yuri Alberto aí que vocês falaram que não sei o quê? Não, é que ele fez os 2 gols na classificação do Flamengo, ele fez 8 gols na reta final do Campeonato Brasileiro, ele classificou o time com 3 gols Fez o contra o gol do Racing título da e fez o gol do Sul-Americana. título. Ele fez 8 gols. Pô, mas 8 mais 5 que ele tem, 13, ele não aparece ainda. Tudo bem, não precisa aparecer. É isso. Ele fez o gol no jogo decisivo. Cara, o cara fazer o gol no jogo decisivo, um gol vai valer 20. Sim. Vai Agora eu vou valer te falar um dinheiro, negócio. vai valer tudo. Flaco Lopes, pau a pau, seco, 0x0, O Yuri Alberto? ninguém paga nada. O Yuri Alberto? É. Troco. Troca. Troco por uma questão. O Yuri Alberto tem uma vantagem em relação ao Flaco Lopes. Ele tem uma movimentação e uma intensidade, uma atitude em campo. Atitude em campo.
Que o Flávio Ele se Lopes entrega. jamais vai ter. Eu também fico com o Yuri e acho que ele tá se achando... Não, aquela arrancada que ele dá, ninguém pega. Quesada, você quer um exercício nessa... Porque eu sempre falei, o Yuri não é 9. Não, ele não é 9. Ele não é 9. O Luizão também falou várias vezes. Ele falou, Ele não é 9. Vocês querem fazer um exercício? Curioso? E sem qualquer lembrança, eu sei que a lembrança pra você não é das melhores, mas é só pra contextualizar o que você tá falando. Vamos pegar aquele lance do Andrés Pereira, na final da Libertadores, tá? O Daverson... Não, mas pera um pouquinho, não. Não, calma. Aí eu acho que é uma grande de uma cutuca. Tem milhares não é. Brunão, juro por Deus. Não, a gente acredita. Juro que é ser maldade, mas é só pra contextualizar a atitude do jogador. Atitude. Mas tem que ser exatamente. Não, mas é porque o lance é emblemático pela atitude. É só você mostrar como um jogador, o comportamento do jogador em campo. Calma que você vai entender. O Daverson, ele é contestado por N coisas, menos por uma coisa. Ele é um brigador. Certo? O Daverson não para. Chato, tal. Aí vamos colocar o Yuri Alberto e o Flávio Lopes naquele mesmo lance. Tira o Daverson, coloca um. Quem dá o bote? Quem tem atitude pra dar bote? O Yuri. O Yuri. Flávio Lopes não, né? Não, mais do que isso. Quem tem atitude pra fazer a falta? Porque o Daverson faz a falta, aí a falta vai ser batida, e quando vai ser batida ele já tá esperto, porque ele sabe que a bola vai ser atrasada pelo Davi... Assistam ao Flávio Lopes jogar. Assistam o Flávio Lopes jogar, a movimentação dele e a movimentação do Yuri. Outra pergunta, Mastriani ou Flaco? Mastriani. Pita ou Flaco? Pita muito. Ninguém vai contratar? Júnior Santos ou Flaco? Não, aí é longe. Aí você tá de sacanagem. Aí é longe, aí é longe. Aí não. Aí para. Verrete ou Flaco? Verrete. Não, quer dizer, todo mundo... Os caras são melhores. Quer dizer, o Flaco, só você... o Flaco é um frouxo. O Palmeiras não tem um atacante de atitude. O Palmeiras precisa de um atacante de atitude. O Rústico é o quê? É só atitude. De altitude? Mas aí também falta, né? Não, aí ele é atitude pura. Ele é atitude, mas... É bicicleta pra lá, voadora pra cá. Mas na hora errada, né? Aí, ô Brunão, aí também atitude demais. Falta timing às vezes. Mas você querendo não tá nessa lista aí, mas tem um centroavante que nos últimos anos marcou muitos gols. Claro, sim. Se eu pego o Cano, é isso? Nem ia falar nisso, mas já que você tocou no assunto, pode ser também. Hoje ele tá voltando de lesão, né? Então talvez hoje nessa lista, se você precisar de um jogo de mais intensidade, não é com o Herman Cano. Hoje não. Muito bem. Se eu sou o Palmeiras, troco o Flaco pelo Yuri Alberto, Sugere Facincani. Lucero, né? Lucero, né? Jogador do Fortaleza e tal. Muito. Acima de todos esses jogadores, olha que os números dele mentem o que ele é dentro de campo. De quem? Os números de quem? Do Flávio. Eu falo isso, gente. O futebol permite... Você pega um pouco no pé desse jogador. Não. O futebol permite que, às vezes, jogadores medianos se consagrem por uma temporada. Eu vi o Dimba ser artilheiro de campeonato. Eu vi o Dio, eu vi o Josiel, eu vi o Washington... Washington era ótimo. O Washington, Souza Caveirão. Confundiu, geralmente confundo aquele Washington que era do Palmeiras, que veio do futebol nordestino e tal. Não, esse não. O Obina não, porque o Obina de fato foi melhor do que o Eto'o. Jogou na Portuguesa, que fez 2 gols exatamente, não. Mas o Souza, Robigol, o futebol teve vários jogadores limitados que fizeram muitos gols. Maxwell, Facincani. Do Operário de Ponta Grossa. Bom jogador. 9 gols já no campeonato. 9 gols. Mas teve aquele Maxwell que jogou no Palmeiras e no Botafogo, lembra? Você não vai falar do Maxwell de Ponta Grossa, do Operário? Brocador. Hernani Brocador. Eram todos jogadores. Então, o Maxwell é o brocador em Ponta Grossa. Sim. Você não acompanha a Série B, esse que é o seu problema. Todos jogadores de nota 5. Quem você não troca aí? Por quem? No Flaco, você falou. Não troco? Os primeiros da lista ali. Não troco talvez o Nicolas, não troco o Luiz Fernando, o Anselmo Ramon hoje, não. O Anselmo Ramon mesmo, foi um cara que passou pelo Cruzeiro, ele fez uma temporada nova. Mas se ele fizer o gol da final da Libertadores? Não, nesse ano... Não... tá esperto, Nesse ano, Caraca, isso é muito ridículo. Não vem, estou calejado, esse ano não. Isso é ridículo. Não, já ele vem com... Ele vai fazer o gol da final do Mundial. Que Mundial? E se ele fizer? Imagine o Palmeiras campeão contra o City, depois eliminar o Real Madrid com um gol de Flávio Lopes. Você sai pelado na Paulista. Não, se acontecer isso, eu apresento o programa com a minha cueca na cabeça. Legal. E qual é a vantagem que a gente vai ter de estar aqui com nenhuma. A vantagem sou eu de você com cueca na cabeça, imagina.